Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, a primeira do ano de 2021. Que bom estar contigo nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro. Começamos o ano juntos. É muito bom estar de volta. É muito bom estar aqui para levar as informações que são importantes para o seu negócio. E eu lembro que você está acompanhando o canal do Boi pela Claro Net TV em todo o Brasil. Você pode nos acompanhar. Claro que pelas antenas parabólicas também. Eu andei aí por parte do país, eu vi muita parabólica, o pessoal cumprimentando. Um abraço a todos que nós conversamos aí pelos rincões do Brasil. É muito bom estar com o produtor rural, com o telespectador aqui do canal do Boi. Você também está nos acompanhando pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio, as notícias, as informações que você precisa saber para realizar bons negócios. Neo TV no Brasil e no Paraguai. Daqui a pouco estaremos ao vivo também pelo Facebook do canal do Boi, também as demais páginas que mostram aqui o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição, alô TV Imaculada, que vai levando o Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa falando com o pecuarista. Alô, pecuarista! Olha, eu até queria falar alô, fazendeirada, como meu colega Luiz Crozara fala, mas o importante é que eu comece o programa mesmo falando sobre pecuária brasileira, sobre os números e o que aconteceu nesse ano de 2020 e, principalmente, o que os números que nós preparamos aqui, eles mostram a respeito do que pode vir a ocorrer no ano de 2021. E olha, eu mantenho tudo que eu disse no ano passado. Olha, esse ano é realmente algo de se esperar números tão bons quanto aqueles que vimos no último ano. Por quê? Primeira questão, de acordo com todos os levantamentos, os números, e esses números que eu falo, considera-se a produção brasileira de carne bovina, o que nós temos em termos de expectativa de boi a ser terminado neste ano, a relação de reforma e recuperação do rebanho suíno chinês, entre outros fatores. Então, com isso, a primeira afirmação, e essa é muito importante para quem trabalha com pecuária no Brasil, é que nós vamos ter uma China compradora. Vai comprar tanto, talvez até mais, carne bovina do que o volume que fez em aquisições no ano de 2020. Esse é o primeiro cenário. Para a cadeia produtiva como um todo, principalmente falando de indústria exportadora, é claro que os chineses vão pressionar preço, é claro que eles vão querer pagar menos pela tonelada de carne. Situação extremamente normal para quem faz grandes aquisições como os chineses. Um outro elemento também que eu destaco aqui no Agricultura BR fica por conta da demanda interna brasileira. Olha, quando nós falamos de demanda interna brasileira, é necessário se considerar alguns fatores. Primeiro, nós começamos um ano com aquele auxílio emergencial fora do contexto. Não está mais contextualizado nesse ano de 2021. Isso deve surtir algum impacto em curto prazo na demanda interna por carne bovina, principalmente. Entretanto, e essa é a grande notícia do dia, há uma recuperação, uma euforia de mercados, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto com o Walter Pulga Júnior, mas há uma euforia de mercado internacional que mostra que o mercado acredita na recuperação econômica. Então, vindo essa recuperação econômica, ela ocorrendo no Brasil de fato, é claro que vamos ter resultados melhores também em relação ao mercado interno de carne bovina. Também não posso deixar de falar que consideramos aqui no dia de hoje, pegamos as planilhas, os números da Scott Consultoria, da Agrifato e também do CPEA, que são os números que acompanhamos diariamente aqui no Agricultura BR. Fizemos uma média e essa média nos mostrou uma elevação de 48,5% para a arroba do boi gordo no ano de 2020. Olha, eu falando média nacional, tá? Claro que teve estados que foram maiores, altas maiores e talvez altas menores em outros estados. Mas a média nacional, que é o que a gente acompanha, 48,5% de elevação. Esse elemento é muito importante para você, porque de acordo com as projeções, nós vamos ter novas elevações que devem chegar a picos como esse, próximo a 50% na média nacional. Entretanto, para isso, é necessário que o pecuarista esteja muito atento a alguns elementos. E nós destacamos 3 fatores que a pecuária brasileira precisa estar atenta durante esse ano de 2021.
fatos ligados diretamente a custos de produção, e é o que eu mostro agora para você na tela. Acompanhe comigo aqui o que nós destacamos. Primeiro elemento, tá? Aqui a gente está falando fatores para a pecuária bovina de corte 2021. Fique melhor. Essa expressão fique melhor, o professor Marcos Favaneves, que aliás volta no Agricultura BR amanhã a gente está de volta trazendo aí os seus posicionamentos a respeito do agronegócio brasileiro, ele sempre fala, fique melhor antes de ficar maior. Então, o que nós vimos por aí? Precisa investir na reforma de pastagens. Esse fator aqui, reforma de pastagens, e eu andei pelo Mato Grosso do Sul, principalmente, parte do estado de Goiás, e eu vi a seguinte situação, pasto raspado. Então, muita gente não está se preocupando tanto assim com a pastagem. E o pasto bem formado, ele é a garantia de você ficar com custos de produção menor, porque milho e farelo, vocês podem ter certeza, segue em alta, tá? Então, reforma de pastagem. As empresas sementeiras também estão dizendo que a demanda não está maior como era esperado. Então, invista em reforma de pastagens. Segundo elemento, ficando melhor, e aqui o canal do Boi pode te ajudar muito nisso. Touros de qualidade sempre. É buscar reprodutores, é buscar genética que faça com que o seu rebanho tenha evolução. Quando você coloca um touro de qualidade ou faz aquisição de sêmen de touros de qualidade, você consegue, você sabe muito bem disso, trazer uma evolução para o seu rebanho que às vezes representa 10, 15 anos de melhora dentro aí do seu projeto pecuário. Por último, tem a ver com a primeira, em relação aos controles de custos de produção. Vai faltar milho e farelo de soja de novo. Então, eu estou afirmando isso. Vai faltar milho, vai faltar farelo. Essa já é uma situação muito clara em relação ao que se tem de demanda interna. Daqui a pouco eu vou falar sobre soja e nessa semana eu vou falar muito sobre milho. Não tem milho disponível no Brasil. A primeira safra é menor e a segunda safra não conte com ela. Vai ser o mesmo efeito do ano passado. Ela vem para o mercado e o preço do milho vai continuar subindo. Então, de olho nesses três elementos, eles podem garantir aí ter um resultado e aproveitar principalmente as elevações do preço da arroba do boi gordo nesse ano de 2021. E começamos esse ano de 2021 com uma disparada para os valores da soja lá na Bolsa de Chicago. É isso mesmo. Olha, nós acompanhávamos hoje, principalmente nas primeiras horas, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, nós tínhamos a posição de março a $13,42 o bushel. Eu estou focando na posição de março e não na de janeiro, porque a de março é aquela que tem a maior liquidez e ela estava com uma alta mais expressiva durante essa manhã de segunda-feira, primeiro dia útil do ano. Alguns elementos nós apontamos aqui, conversando também com parte da equipe, sobre o que pode ocorrer em relação aos fatores que motivaram, os fundamentos de mercado que motivaram a situação de alta para o mercado. E é por isso que eu trago agora a participação do Hernani Klein, ele que é da Klein Agribusiness lá no estado do Mato Grosso, e eu quero saber como é que está essa oferta no estado do Mato Grosso de soja, colheita. Eu sei que a colheita lá agora está um pouco mais atrasada, mas quem responde é o Hernani Klein. Boa tarde, Hernani. Olá, Fabiano, amigos que nos assistem no Agricultura BR, feliz 2021 a todos, que tenhamos um ano aí com uma fartura, né, de produção, questão da saúde principalmente, né, nesse momento bastante delicado. E estamos começando, Fabiano, o primeiro pregão de 2021, com cotações bastante agressivas lá na Bolsa de Chicago, nesse momento acima de 30 centos de dólar por bushel na soja, já se aproxima dos $13,50 por bushel. O milho também com forte alta, acima de 10 pontos, o câmbio um pouquinho recuando nesse momento, 1,1% de queda, cotado aí a $5,13, né? R$5,13 por dólar, e o mercado para a soja ainda muito lenta, a questão da colheita aqui no norte do Mato Grosso,
apenas quem tinha os pivôs de plantio que está colhendo, a lavoura tradicional, vamos dizer assim, que não é do pivô, ainda não se iniciaram os trabalhos. Acreditamos que a partir do dia 15 de 1 agora já começa a colher. O clima aqui bastante chuvoso, né? Normalizou em toda a região as chuvas, a lavoura está se desenvolvendo bem nesse período. E a questão de preços, Fabiano, para quem tem soja, teria, né, vamos dizer, soja disponível nesse momento, soja janeiro se aproxima dos R$150 por saca, a soja para embarque fevereiro R$135 por saca, né, as cotações aí, mas ainda bastante lenta a oferta por parte do produtor bastante recuado, até porque os índices, né, de comercialização estão bastante agressivos. Se estima aí 65% da safra já comercializada. Então, diante disso e com todo o cenário que nós temos pela frente aí, do que aconteceu até agora na safra da seca no início do plantio, durante a parte inicial do desenvolvimento, o produtor está bastante recuado em novas vendas, né? Então, agora nós temos a questão do dia 12 de janeiro, o novo relatório do USDA, né, divulgando os estoques trimestrais. Os programas de exportação nos Estados Unidos estão bastante avançados, já, acima de 90% já comercializado, já comprometido, e isso é um sinal de que nós vamos ter alguns ralis ainda pela frente, a depender do que acontecer na América do Sul com relação à safra, né? Então, seria isso, Fabiano, esse primeiro contato nosso de 2021. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição aí, do que precisar, e um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Agricultura BR, que tenhamos uma safra bastante farta para esse 2021. Obrigado, um abraço. Um grande abraço, Hernani, um grande abraço também à Klein Agribusiness, a toda a equipe que está ali. Você viu o pessoal operando o mercado, a galera trabalhando mesmo. Bom, e agora eu volto falando a respeito dessa questão da soja em Chicago. Como eu disse, posição de março, hoje mais cedo chegava a 13,42 na nossa verificação, abria $13,46 o bushel. Os ganhos hoje passavam de 30 pontos e parte dos elementos ou fundamentos que justificam essa alta foram citados ali pelo Hernani Klein. Eu vou colocar em tela agora, você acompanha comigo aqui nos estúdios. Nós temos aqui alguns fatores que nós destacamos. Na escalada dessa coisa, destacamos o clima na América do Sul, essencialmente no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e na Argentina. Amanhã o Felipe Reis, né, que fala sobre clima e acompanhamento, vai conversar conosco a respeito deste assunto. Também tem um tema aqui em relação àquela proibição das exportações de milho que a Argentina impôs lá para os seus exportadores, né? Isso também, de certo modo, influencia o mercado, a confiança sobre a Argentina provavelmente no cenário internacional cai um pouco. O programa de exportações dos Estados Unidos, bastante adiantado, o Hernani Klein destacava isso há pouco, o dólar está mais baixo, há um clima melhor sobre os mercados de uma maneira geral, principalmente o mercado financeiro, com a vacinação, né, contra o Covid em boa parte do mundo que já teve início. Isso faz com que se acredite numa melhora na questão econômica. E o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, ele deve trazer nesse próximo dia 12 um cenário no qual aponte para um estoque dos Estados Unidos mais baixo e, claro, está bem adiantada as vendas dos Estados Unidos, chega a 90%, se eu não estou enganado, e isso faz com que se tenha essa expectativa. Mas sobre estes assuntos e sobre como que o mercado vem se comportando, eu vou conversar agora pela internet com Andréia Cordeiro, participa do programa conosco, um prazer tê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Andréia, falávamos a respeito de soja, de mercado, soja hoje, especialmente, primeiro dia útil do ano, disparando na Bolsa de Chicago e os fundamentos muito claros. Como é que você tem avaliado, como é que você avalia soja, as negociações no mercado futuro e aqui no Brasil também, Andréia? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo espaço de poder, nesse primeiro dia útil aí, na retomada dos trabalhos da Bolsa de Chicago, estar aqui falando com vocês. E a gente vê o mercado voltando aí, na realidade, como terminou, né? Com uma extrema ansiedade, um extremo nervosismo por parte não só dos produtores, de quem trabalha no mercado, de quem vive, né, da agricultura, mas também por parte dos fundos de investimento, quem ganha dinheiro com o mercado. Então, toda uma expectativa em cima da safra sul-americana vem fazendo com que os fundos de investimento que ganham dinheiro com o mercado estejam se posicionando com posições compradas justamente na expectativa de novas perdas aí para essa nova temporada que a gente está se desenhando, está se configurando, né? Claro que existem outros direcionadores para essa alta. A gente está vendo moedas mais firmes, moedas de importadores, né? Como a China, a moeda deles está mais forte hoje, nesses últimos dias aí, o que aumenta a fome deles, aumenta o poder de compra deles, mas sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande direcionador para os preços na Bolsa de Chicago nos últimos dias é clima. Clima irregular no Brasil, ainda assim, mesmo com essas chuvas aí dos últimos dias, o clima está irregular, preocupa, e o clima está muito seco na Argentina e no Uruguai. Você tocou no tema relacionado ao clima e a Argentina, mais um ano, vem passando por uma situação complicada. Os dados pluviométricos lá do Rio Grande do Sul, principalmente, também apontam para um ano de dificuldade, talvez não tanto quanto no último ano, mas também vem numa situação complicada. A safra brasileira, ela deve, principalmente a safra brasileira, que é a maior do mundo, ela deve ser menor do que aqueles números que falávamos no último ano? Com certeza. Nós tínhamos uma expectativa de uma safra aí com um potencial de 135 milhões de toneladas. Os produtores, né, a porteira para dentro veio muito bem preparada, com uma grande tecnologia, para uma grande safra. Infelizmente, as condições climáticas, já desde o início, né, do preparo para o plantio, elas foram um pouco adversas, elas não permitiram o melhor potencial da safra. Houve plantio e replantio, algumas situações de replantio em alguns locais do Brasil, em até quatro vezes, algumas áreas abandonadas. No Mato Grosso migraram para algodão, no Rio Grande do Sul algumas situações muito complicadas pelo segundo ano, e sem dúvida alguma estamos muito longe do nosso potencial de expectativa de safra, né? Assim como a Argentina, assim como o Uruguai. O Paraguai tem problemas, sim, apresenta alguns bolsões, mas o Paraguai, em termos de expectativa inicial, ainda assim é o país na América do Sul que ainda apresenta uma média muito parecida com a estimativa inicial. Mas, mesmo assim, a safra sul-americana está entre 12 a 14 milhões de toneladas abaixo da expectativa inicial de produção. E isso é muito preocupante, especialmente num ano de laninha, especialmente num ano de atraso de plantio, um atraso de safra. A gente escutou aí o Hernani falando do atraso da safra do Mato Grosso, né? E num ano principalmente de estoques curtos. Então, por isso que a gente entende essa volatilidade, esse preço muito destacado, muito volátil na Bolsa em Chicago, e o nervosismo dos fundos, apostando aí em qualquer quebra no Brasil, na Argentina, no Uruguai, pode trazer problemas num futuro aí no quadro de oferta mundial.
Andréia, você falou um número muito interessante, uma produção sul-americana de soja em torno de 12 milhões de toneladas abaixo da estimativa que se tinha inicialmente. Se nós pegarmos esse cálculo aí, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, produção do Paraguai, que é o quarto maior player do mundo, fica ali em torno de 9 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso. O Uruguai, 9 milhões e meio. O Uruguai, uns 3 milhões de toneladas. É como se nós não tivéssemos o Paraguai e o Uruguai produzindo. Qual que deve ser o impacto nesse mercado de Chicago e, principalmente, o produtor brasileiro quer saber, os preços aqui no Brasil? Bom, nós já estamos vendo esse impacto sendo sentido ao longo desses últimos meses, especialmente num momento onde a gente tem aí uma outra dose que a gente vai ter que observar, que é a guerra comercial. A gente tem um ano onde a gente vai ter a troca de presidência nos Estados Unidos. A gente vinha de um governo republicano, Trump, né? Ele perdeu as eleições, e a gente tem a retomada de um novo governo democrata. Então, nós temos aí um aditivo muito especial que são as tratativas da guerra comercial. Então, tudo isso pode ser pólvora aí nas cotações na Bolsa em Chicago. Mas a guerra comercial em si pode, de novo, com essa retomada dos democratas, né, ao poder nos Estados Unidos, reaproximar Estados Unidos e China. Biden já falou que não deve acontecer isso, mas se isso acontecer, a gente pode ter, sim, uma continuidade de preços mais altos, e daí não só por conta da safra sul-americana da perda, mas eu ainda acredito que o clima na América do Sul vai ser o grande direcionador, infelizmente, para os preços na Bolsa em Chicago. E isso nos leva ao que o Hernani falou lá na tua entrevista anterior. Os produtores aqui não vendem. Por quê? Porque já venderam muito. E mesmo com preços muito bons, existe a expectativa de quebra, né? E o que nos leva a um grande número de comercialização já efetuado e as mãos muito amarradas, né? Em termos de decisão de novas comercializações. Então, são momentos que a gente tem que observar muito atentamente o mercado. Tá certo, Andréia. Andréia, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e desejar, claro, um feliz 2021, grande ano aí para o seu trabalho, para a produção brasileira e tudo isso que você traz diariamente aí nas informações para o produtor rural do Brasil. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço e desejo a todos vocês, a todos os produtores, um excelente ano e uma ótima safra. Tá certo, Andréia? Uma boa tarde a você. Eu vou continuar falando de soja. Eu falava na abertura dessa entrevista a respeito dos valores que nós tínhamos no mercado pela manhã, 13 dólares e 46 centes o bushel, uma alta de 30 pontos, isso na posição de março. Eu estou destacando principalmente a posição de março, é a posição de maior liquidez, então você acompanha comigo como é que vem Chicago neste momento com soja. A alta não é tão firme ou tão forte como era nas primeiras horas da manhã. Muita gente já fez a realização, mas de qualquer maneira segue muito firme essa alta. Posição de março a 13 dólares 31 centes mais 4 o bushel. Maio 13 dólares 29 centes mais 6. Julho 13 dólares 22 centes o bushel. E agosto vindo para 12 dólares 81 centes mais 4 por bushel. Eu vou lembrar aqui uma situação que nós tínhamos lá no final do mês de agosto, começo do mês de setembro, quando nós dizíamos aqui no Agricultura BR que soja bateria 12 dólares por bushel, muita gente se manifestou nas mídias sociais, o pessoal está até falando aqui, daqui a pouco eu converso com todo mundo aqui, manda um alô, o pessoal que está acompanhando a Agricultura BR, mas muita gente falava que não, que estava exagerando. Olha lá, a soja passou de 13 dólares já tem algum tempo e a expectativa, inclusive, é de alta. Olha, um dos motivos de fazer a soja, claro que tem o próprio fundamento. A Andréia acabou de destacar, né? Você tem o fator climático na América do Sul, sobre a Argentina, sobre o Uruguai e Brasil
principalmente. Nesse momento, o Rio Grande do Sul é o estado mais afetado pelo fator climático. Tem também os elementos em relação à demanda. É muito justa a questão de oferta e demanda para a soja, mas há outros fatores. Um deles é relacionado ao mercado financeiro. E esse mercado financeiro, principalmente nesta segunda-feira, vive um momento eufórico. Esse momento eufórico é por conta do início das vacinações de uma maneira mais expressiva contra o Covid-19. Isso traz uma expectativa de retomada no crescimento econômico e, é claro, a reação inicial é de investimentos e aquela situação de escudo para um possível problema financeiro, e aí quando você tem essa questão, normalmente o investidor corre para o dólar, eles estão saindo para outros investimentos e o dólar recua no mundo todo. Então o dólar recuar também é um dos elementos que faz com que tenhamos hoje soja disparando nesse primeiro dia do ano, primeiro dia útil, nesse 4 de janeiro. Vou mostrar agora como é que vem o dólar comercial, você acompanha comigo na tela a moeda norte-americana a R$ 5,19, neste momento vindo na estabilidade. Hoje eu já tinha trazido dólar a R$ 5,12. Nas primeiras checagens hoje trazia dólar a R$ 5,12. Agora vem estável frente aos valores da última semana. E para falar de dólar, para falar de mercado, dessa euforia toda, dos números do Brasil, eu estou com ele aqui, Walter Pulga Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo, Pulga, aqui primeiro programa do ano, então feliz 2021, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um feliz ano novo para quem acompanha o nosso trabalho diariamente, não é, Fabiano? E teremos aí um ano difícil, mais um ano difícil, mais um ano em que vamos superar aí muitas dificuldades. Bom, você lembrou bem, o dólar hoje chegou a abrir em queda, foi para a faixa de R$ 5,12. Há um entusiasmo em todo o mundo, né? E já se esperava uma perda do dólar frente a outras moedas. Mas agora há pouco o dólar já voltava a subir aproximadamente 0,02%, ou seja, já se aproximava de novo de R$ 5,20. Agora há pouco, a R$ 5,18 mais 95, perto de R$ 5,19, ou seja, ronda a faixa de R$ 5,20. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque ainda temos, vamos dizer assim, dúvidas em relação ao orçamento da União. Como ficaria o orçamento da União? Há uma movimentação positiva no mercado financeiro internacional, isso é fato. As bolsas vêm alta, nós veremos já já. Agora, é importante lembrar que o dólar recua contra uma cesta de moedas nesta manhã, mas o fato é que, frente ao real, ele começa a reagir agora há pouco. Bom, o diretor de câmbio da Ouro Minas, por exemplo, Mauriciano Cavalcante, escreveu que a preocupação fiscal, ou seja, com as contas do governo, assim como a demora para o início da vacinação no Brasil, pode ser um fator de impulso para o dólar nesta semana. Ou seja, ele não descarta a possibilidade do dólar voltar a subir. Agora, por que o dólar não sobe tanto hoje, Fabiano? É porque o Banco Central já anunciou no final do ano que passaria a fazer uma rolagem de mais de 236 mil contratos de swap cambial com vencimento em 1º de fevereiro de 2021. Isso significa quase 12 bilhões de dólares no mercado. Hoje, o Banco Central vai oferecer 16 mil contratos para a rolagem desses vencimentos no pregão. Portanto, o Banco Central continua atuando, evitando uma alta mais acentuada do dólar frente ao real especificamente. Agora, o que acontece com o nosso índice Bovespa? Bom, há um impulso no mercado financeiro internacional, não seria diferente com a nossa Bolsa. E a nossa Bolsa já gira em torno de 120 mil pontos. Neste momento, aos 119.545 pontos, não é a máxima do dia. Na máxima do dia, passou de novo dos 120 mil pontos, o que ocorreu na semana passada, às vésperas do final do ano, né, entre o Natal e o Ano Novo. Hoje, passou dos 120 mil pontos, foi a 120.353 pontos. Na visão da equipe da Sul América Investimentos, por exemplo, os mercados em geral de papéis antecipam um quadro de retomada da atividade econômica nas principais economias do mundo, porque há estímulos fiscais nos Estados Unidos, estímulos monetários sem precedentes também na Europa, de modo que há uma expectativa positiva. Fora isso, nós temos
papéis da Petrobras em alta de mais de 2%, porque também temos uma alta nos preços do petróleo. Petróleo tipo Brent hoje, que é referência para o mercado internacional, passou de $52 o barril, vinha em alta. Há também fechamento em alta nas principais bolsas da Europa, na Alemanha, o índice FTSE da Bolsa de Londres também vem em alta, o índice CAC40 da Bolsa de Paris, em suma. Só temos algum ajuste negativo neste momento, né? Alguma queda em papéis negociados, os principais índices, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Mas a queda não é tão acentuada, não. Agora, vamos falar sobre a perspectiva para o Brasil diante da análise, da pesquisa que é feita pelo Banco Central, né, Fabiano? Porque o mercado passa a ver agora a Selic mais alta, e quando falamos do mercado, é a opinião dos principais, né, analistas ouvidos pelo Banco Central. O que nós temos é a perspectiva de um crescimento menor em 2021 e uma Selic mais alta, né? Neste ano, a projeção dos analistas ouvidos pelo Banco Central é de que a taxa básica de juros, a Selic, encerre em 3%. A expectativa era de 3,13%, mas vai encerrar em 3%. De qualquer maneira, é mais do que os 2% que nós temos hoje. Portanto, já se prevê um custo mais alto para o dinheiro, né? Isso, em 2022, a perspectiva é que vá a 4,5%. Portanto, é uma expectativa aí de dinheiro mais caro, né? Para a inflação, a pesquisa Focus aponta que a estimativa para 2020 é de 4,38%. Agora, para este ano, né, a conta é de uma alta de 3,32%. Ou seja, será uma inflação menor do que a tivemos este ano, na expectativa desses analistas ouvidos, né, pelo Banco Central. Agora, a meta oficial do governo é 4%, portanto, estaríamos nesse ano abaixo da meta de inflação. A pesquisa Focus vai sinalizando aí que nós teremos condições razoáveis para este ano, é o que indicam os analistas ouvidos pelo Banco Central. De olho na informação, porque a perspectiva é boa para este ano, mas ainda muito preocupante. Há muita oscilação no mercado, muita acomodação no mercado financeiro internacional, então é preciso ficar muito atento com a movimentação em todo o mercado. Não é só com um ou outro produto ou um ou outro papel. É importante olhar para a economia como um todo e como o Brasil se posicionará nesse contexto. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco eu vou trazer uma entrevista que o Pulga fez com Alcides Torres sobre o mercado pecuário. Aqui os elementos que ele trazia, explicando um pouco o que vem acontecendo com a moeda norte-americana. O dólar hoje abria mesmo. Os mercados hoje financeiros abriam naquela expressão, céu de brigadeiro. Por quê? Porque realmente vinha o mercado para cima, com uma posição muito clara de estar contente com os fundamentos atuais, por conta do início dessa vacinação de Covid, essencialmente na Europa, mas Estados Unidos também. A expectativa é realmente de crescimento de mercados de uma maneira geral. Vou mostrar agora como é que vem a soja negociada nos portos do Brasil. Já mostrei soja em Chicago em alta, o dólar vem em estabilidade e temos aqui a soja para entrega agora no mês de janeiro nos portos de Santos e Paranaguá a R$ 156 a saca de 60 quilos, de acordo com as informações aqui dos meus amigos da Granos Corretora. Um grande abraço ao pessoal da Granos, também fornecem diariamente aqui as cotações de mercado físico no Agricultura BR e também as negociações para soja e milho nos portos. E a seguir no Agricultura BR, eu já falei, daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria, fala sobre a avaliação dele do ano passado, fala o que ele espera para o ano de 2021, a estimativa de uma situação de demanda mais forte ainda, você vai ver daqui a pouco, e eu vou falar sobre milho na Argentina, porque tem fogo no celeiro por lá, e daqui a pouco eu falo sobre esses e outros assuntos aqui, é claro, no Agricultura BR. E em 2020, a agropecuária teve um ano que podemos dizer foi atípico, com bons resultados em diversas culturas, como milho, como soja, algodão e as carnes. No caso da carne bovina, da pecuária bovina de corte do Brasil, os resultados foram muito bons, tivemos ganhos importantes e este é o assunto dessa entrevista agora que o Walter Pulga Júnior realizou com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria e que você acompanha agora no Agricultura BR. Apesar da pandemia, a pecuária teve um ano atípico e muito bom. Eu tenho aqui comigo Alcides Torres da Scott Consultoria. Obrigado, Alcides, por ter
aceita o convite. Os preços do boi gordo cedem um pouco. Isso era de se esperar? Bom, olá, Puga, obrigado pelo convite, eu que agradeço. E sim, esse ano o agronegócio brasileiro, tudo transcorreu muito bem. Com o dólar, as exportações tiveram um bom desempenho em função da política cambial vigente. E a gente chegou até a exportar arroz, né, para você ter uma ideia. Então, as nossas commodities para exportação, o desempenho foi muito bom, né? Foi bom para a carne bovina, para a carne suína, foi bom para o milho, para a soja. Tanto é assim que o governo teve até que tomar algumas medidas de isenção de taxas de exportação para arroz, por exemplo, e para a soja, para que esse fluxo de mercadoria para o exterior perdesse um pouco de ímpeto. Mas foi um ano bom, sim, apesar da pandemia. Bom, para a pecuária em especial, que você acompanha há muitos anos, foi um ano excepcional, poderíamos dizer isso? Foi um ano fenomenal. Na verdade, a grande mudança no mercado de pecuária de corte foi a sazonal, vamos dizer assim, foi os preços subindo e variando muito durante o dia, tá? Isso começou a acontecer lá em novembro de 2019, com os chineses entrando pesado nas compras, e nós tivemos oscilações diárias de 5 até 10 reais por arroba no mesmo dia. Praticamente o mercado do boi, que era uma coisa tranquila, a gente teve uma variância muito grande, tá? E essa foi a característica do mercado do boi gordo no final de 2019 e ao longo de 2020. Em 2020 nós tivemos em março o advento da pandemia de gripe, e isso num primeiro momento segurou o mercado, mas depois a coisa pegou força novamente, e nós viemos com o preço degrau a degrau subindo constantemente ao longo do ano, para chegar no final de novembro, começo de dezembro, e os preços sofrerem uma inflexão, tá? Então esse é o mercado, foi isso que aconteceu, e a expectativa para 2021 é de preços firmes, tá? E quanto aos custos, os insumos subiram muito, eles acompanharam de modo a manter a rentabilidade ou melhorar a rentabilidade do pecuarista? Olha, Pulga, num primeiro momento, no começo da pandemia, ali março, abril, maio, quando os pecuaristas decidem, né, se vão confinar ou se vão semi-confinar, você não tinha uma projeção de preço atraente, tá? Tanto é que os preços na B3 estavam deprimidos, né? Ou seja, não dava resultado, não tinha margem. E aí todo mundo ficou parado, né? Posteriormente, quando o mercado percebeu que as coisas iam rolar, aí os preços começaram a subir, ao contrário, o pessoal começou a apostar em alta, e aí sim, você teve possibilidade de fazer seguro e ter margem. Aí a coisa pegou e foi bem, né? É claro que quando a cotação da arroba do boi sobe, ela arrasta tudo, né? Ela arrasta todos os insumos, porque todo mundo quer aproveitar esse momento. E os custos também subiram, porque não só a carne bovina estava sendo exportada, mas também os componentes que compõem a dieta, né? Tal como farelo de soja, milho, DDG, essas coisas todas, e o preço subiu, tá? Então você teve, num primeiro momento, uma margem muito boa, e depois você teve um estreitamento de margem, tá? Mas ainda assim, esse foi um ano bom, comparando, por exemplo, com 2019, no primeiro semestre. Então esse ano é melhor, apesar dos custos terem subido também. Para 2021, a perspectiva é boa, boa parte dos seus colegas analistas defendem isso. Como Alcides Torres vê 2021? Ainda muita incerteza? Vamos ficar amarrados num mercado interno muito restrito em função do desemprego? Pulga, você tem um novo cenário, né? Então, qualquer previsão é perigosa, e é bom que se diga que essas previsões elas valem para o momento da entrevista, porque o mercado está muito volátil, né? E tudo muda muito rapidamente. Mas a expectativa é positiva, sim, tá? Vão ter prós e contras, tá? A estrutura do mercado pecuário é de
preços em alta, tá? A gente está retendo fêmea, porque os animais de reposição estão com preços bons, e a expectativa nossa é que essa retenção de fêmeas continue e a oferta de gado para abate continue não tão abundante como era num período de preços em queda, tá? A exportação, ela deve continuar firme para a China. É bom que a gente abra um parênteses aqui. Se a gente somar a China e Hong Kong, eles responderam por mais de 60% do que nós exportamos. E o problema e o grande motivador dessa importação de proteína de origem animal foi a peste suína africana, que arrebentou o mercado chinês de suíno. Então, a expectativa é que o consumo, vamos dizer, a exportação aumente entre 2% e 8%, vai depender da fonte que você consulta, tá? Então, o cenário de exportação, ele deve crescer menos em 2021, mas deve crescer. E é claro que vai crescer menos porque a base de referência que passa a ser 2020, que foi o recorde de exportação, é claro que porcentualmente o desempenho deve cair, mas é crescimento, tá? Hoje, por exemplo, a exportação de gado, ela está 30-70, né? Fica 70% no mercado interno e 30% vai para o mercado externo. Antigamente era 15-85, para você ver como a exportação é importante. Agora, os demais compradores de carne bovina, eles diminuíram as compras. Então, quem está aguentando o rojão é China, Hong Kong, tá? E Filipinas, que também aumentou um pouquinho. Com relação ao mercado interno, Cuca, você tem um desemprego muito grande, que é preocupante. Você tem os indicadores de inflação subindo, o que também é para a gente coçar a cabeça. E você tem o preço da carne subindo, tá? Então, você tem para exportação um mercado positivo. Para a cotação da arroba do boi também o mercado, nós estamos no ciclo de alta de preço, e com relação ao consumo interno, a gente vai enfrentar forte concorrência aí com alimentos alternativos, como, a gente fala alternativo, mas não é, vamos falar assim, né? Se você tem carne de frango concorrendo bem, você tem carboidratos concorrendo bem, não é? Então a gente deve ter aí se vier uma segunda onda, você vai ter de novo o fechamento dos serviços de alimentação, ou seja, para 2021, o cenário você tem que ir analisando parte por parte para tirar suas conclusões. Bom, você acaba de ouvir Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, um dos mais respeitados analistas de mercado da pecuária brasileira, muito cuidadoso nas informações. Cuidado, analisando dia a dia, porque não é possível fazer uma bola de cristal ninguém tem, né, Scott? É isso aí. Muito cuidado, mantenham-se informados, né? Tem que usar aí as informações diárias. O mercado hoje mudou, tá? Não adianta você consultar uma vez por mês, uma vez cada 15 dias o mercado. Tem que consultar constantemente e cuidado com as boatos, notícias falsas, né? Essas porcariadas todas que circulam nas mídias sociais, que elas só servem para gerar atrito e confusão, tá? Informação de fonte segura é a grande dica para 2021. Bom, agradeço mais uma vez ao Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, de São Paulo, Walter Puga Júnior. E como uma amiga agroinfluencer costuma dizer, tem fogo no palheiro. E esse fogo no palheiro é lá na Argentina. Isso começou na última semana, você que acompanha a programação do Canal do Boi sabe muito bem disso. O governo da Argentina resolveu proibir os embarques, as exportações de milho até o mês de março. O argumento do governo da Argentina é que isso impede que se tenha falta no abastecimento interno de milho. Contudo, você que acompanha mercado, você que opera milho ou que demanda milho, quem é pecuarista sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos falta de milho, não é no Brasil não, é no Brasil, é na Argentina, em todos os lugares tem faltado milho. A demanda é muito elevada, é muito alta e principalmente com a China agora importadora do cereal.
De acordo com o governo interno, e aqui eu vou até destacar o nome do presidente da Argentina, me fugiu o nome dele aqui, mas ele, Alberto Fernandes, ele disse que isso ocorre por um tempo determinado para fazer com que o abastecimento interno possa garantir principalmente as atividades do complexo carnes naquele país. Contudo, quando falamos de Argentina, nós lembramos do que aconteceu nos últimos anos por lá, principalmente na chamada Era Kirchner, e podemos dizer que a Era Kirchner por lá voltou. O governo Kirchner, ele tinha trazido algumas imposições de impostos muito mais elevados para os seus principais produtos de exportação à época. E os produtos de exportação da Argentina, você sabe muito bem, são muito parecidos com os nossos: carne bovina, milho e soja. São as chamadas retenções. Para você ter uma ideia, isso foi tão elevado que isso arruinou a cadeia produtiva da pecuária de corte da Argentina. Naquele tempo, isso, quando veio a ocorrência, chegou a fazer com que a indústria frigorífica ela começasse a se desmantelar e houve aquela situação do produtor rural, do pecuarista, buscar outras alternativas de produção. Antes da Era Kirchner, a Argentina era o quarto maior exportador de carne bovina do mundo. Durante aquele período, ela foi caindo nesse ranking. Pós o governo Kirchner, nós tivemos a Argentina não figurando nem entre os 10 principais exportadores de carne bovina do mundo. Tamanho foi o impacto sobre a pecuária naquele país. E por lá, as bolsas de cereais ou bolsas de comércio, são 7, fizeram um comunicado importante ao mercado, não só na Argentina, mas para o mundo todo. Eu vou trazer agora um resumo desse comunicado e como que eles dizem que quase 900 milhões de dólares em receita devem ser perdidos por conta dessa determinação do governo do país. Olha só, de acordo com a fonte de informação foi a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mas ela é assinada pela Bolsa de Bahia Blanca, de Buenos Aires, de Córdoba, Entre Rios, Chaco, Rosário e Santa Fé. As 7 bolsas na Argentina estão assinando esse comunicado. Eles informam o seguinte: há uma perda de credibilidade no mercado internacional. Vai perder também ou deixar de faturar 810 milhões de dólares em exportação de milho. A estimativa de exportação da Argentina é de 37 milhões e 500 mil toneladas para o ciclo atual. Até o dia da proibição, 34 milhões e 200 mil toneladas. Esses são os números que da onde vem os 810 milhões de dólares que os argentinos devem deixar de faturar por conta da determinação do governo do país. Fala agora do milho negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo os números que nós temos de operação. Nós temos números aqui vindo em queda na posição de mais curto prazo. Perde bastante, perde quase 0,5%. Posição de março a 4 dólares 81 centes mais 4 o bushel. Maio, 4 dólares 82 centes o bushel, também vindo com alguma perda. Julho, 4 dólares 81 centes o bushel, próxima estabilidade. E setembro, 4 dólares 45 centes mais 2 o bushel. Mas aqui fica muito claro, né? Nós temos um fortalecimento de preço de milho. Nós tínhamos há poucos meses um milho que mal chegava a 3 dólares e meio e esses números hoje são muito mais altos, já se aproximando de 5 dólares o bushel. Por quê? Demanda internacional é muito alta, muito elevada. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver as informações sobre o mercado do café e também de um tratoraço que está sendo organizado no estado de São Paulo contra a alta do ICMS. Eu vou para o intervalo e volto já. E como tradicionalmente ocorre, nós vamos ter nesta segunda-feira, fechou o mês de dezembro, fechou o ano de 2021, teremos nesta segunda-feira os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior sobre as exportações brasileiras. E você vai acompanhar um pouco disso agora com Vinícius Souza. Olá para você que nos acompanha.
Olha só, a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, vai divulgar hoje à tarde os dados da balança comercial do mês de dezembro e também de todo o ano de 2020. Segundo informou o Ministério da Economia, os números sairão às 15 horas pelo horário de Brasília em transmissão ao vivo pela internet. Às 15h15 haverá a apresentação do resultado de entrevista coletiva virtual com a participação do secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, e do subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior, Erlon Brandão. Nenhuma prévia ainda foi divulgada ou um balanço pela própria SECEX, mas consultorias especializadas projetam dados positivos para o agronegócio, especialmente na exportação de grãos como soja e milho e também na pecuária bovina e suína. Bom, nós vamos trazer esses números na terceira edição do Agricultura BR, hoje a partir das 16 horas, no horário de Brasília. O que se espera, porque soja já estava fechado, então ali 86, 87 milhões de toneladas da oleaginosa. Há dúvidas sobre os números relacionados a milho, porque a demanda interna estava muito alta, e também a relação de carne bovina, também bastante elevada. No fechamento de novembro, ela chegava a 1.585.000 toneladas exportadas de carne bovina, sendo 1.070.000 apenas para a China. Fala agora a respeito do movimento dos produtores rurais no estado de São Paulo. E olha, está marcado para esta quinta-feira, dia 7, um tratoraço. 50 municípios devem ter aí movimentações desse tratoraço em prol de se não ter essa elevação do ICMS sobre produtos do agronegócio. O governo do estado de São Paulo já havia anunciado através de diário oficial e confirmado a elevação no ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Movimentação de Mercadorias. Ele vai ter essa elevação. Por enquanto, o governo do estado de São Paulo não se manifestou e, por conta disso, sindicatos rurais, associações, cooperativas de produtores, cooperativas de crédito agrícola e outras instituições organizam, junto a produtores rurais, em 50 municípios do estado de São Paulo, pelo menos esse tratoraço, uma manifestação. De acordo com a organização do tratoraço, os números que, ao se elevarem do ICMS, a porcentagem se elevando de ICMS no estado de São Paulo, vai refletir no preço pago pelo consumidor paulista e também de outros estados. Fala agora sobre o mercado de café. Vamos destacar como é que vem o arábica sendo negociado na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café no mundo, e você acompanha os números que são referência aqui para o Brasil. E a arábica recua no dia de hoje, vem recuando nesse momento. Posição de março, $1,26 mais 50 por libra peso. Maio, $1,28 mais 35. Julho, $1,30 mais 5 por libra peso, e setembro $1,31 mais 50 por libra peso. Assim vem o mercado do café arábica, referência em queda lá na Bolsa de Nova York no dia de hoje. Como o dólar também recua, essa queda reflete forte aqui no Brasil sobre os preços negociados. Acontece que o cafeicultor conseguiu comercializar bem aí de maneira antecipada o seu café. Sobre este assunto, o Agricultura BR de amanhã, desta terça-feira, segunda edição, vai trazer para você em destaque uma entrevista com Eduardo Carvalhais ao vivo aqui no nosso programa. Fala agora sobre café robusta, é a referência para o Conilon aqui no Brasil. Vamos ver como é que a Bolsa de Londres vem operando. Eu lembro que por lá, operação em tonelada e dólar. Veja só que nós temos queda também para o robusta no dia de hoje. Posição de março a $1.376 a tonelada, perde 0,72%. Maio, $1.385, queda de 0,71%. Julho, $1.400 a tonelada e setembro, $1.411 por tonelada, com poucos contratos negociados, com 0,91% de queda. Uma situação importante para que o cafeicultor aqui no Brasil, principalmente Espírito Santo, Bahia e Rondônia, onde se produz o café Conilon, é que a oferta do robusta no mundo também é menor por conta de uma limitação em relação ao café vietnamita.
E as pastagens nativas são um dos recursos naturais mais proveitosos na região do Pantanal. E eles pode garantir resultados importantes para o desenvolvimento do setor nesta região. É o que nós vamos conferir na reportagem de Vinícius Souza. De acordo com informações divulgadas pelo pesquisador Pote, hoje na região do Pantanal existem cerca de 2.500 plantas e 300 gramíneas. Para entender um pouco mais sobre esse assunto e sobre as forrageiras nativas da região pantaneira, eu converso com a pesquisadora da Embrapa Pantanal, Sandra Santos. Pesquisadora, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda ao canal do Boi. Começo perguntando para a senhora sobre a formação dessas gramíneas. Como que acontece? Então, essa riqueza de gramíneas nativas do Pantanal é que torna a região pantaneira com grande aptidão para a criação extensiva da pecuária de corte. E nós temos assim gramíneas de qualidade alta, média e baixa. Mas assim é muito complexo a identificação desses tipos de gramíneas nativas. Então nós resolvemos desenvolver esse guia de identificação dos tipos de pastagens nativas para auxiliar os criadores, os técnicos da região na identificação dessas gramíneas nativas e assim fazer um manejo sustentável dessas pastagens. De maneira simplificada, a pesquisadora explicou a forma para a percepção das diferenças entre as gramíneas e a formação das forrageiras, tema que foi abordado no Guia para a Identificação das Pastagens Nativas do Pantanal. Então, nesse guia, nós fizemos uma classificação hierárquica. Primeira coisa, nós observamos a formação vegetal do local onde eu estou avaliando. Aí eu verifico se é florestal, se é savana, se é campo. E depois eu posso classificar em termos de fitofisionomia, se é uma área de cerrado, se é uma área de campo, se é uma área de campo cerrado. E daí eu avalio qual que é a planta que domina. Se é uma espécie arbustiva, se é uma espécie herbácea, e aí eu vou na forrageira-chave. E aí pode ser uma gramínea ou uma forrageira, uma ciperácea. Mas no Pantanal as principais mesmo forrageiras são as gramíneas, né? São as nativas. E nesse guia nós temos tanto as gramíneas como as ciperáceas e também outras espécies. No guia também existe uma tabela com valores nutricionais das espécies de forrageiras, o que se torna uma grande aliada da pecuária pantaneira. Hoje as pesquisas apontam que possam existir cerca de 2.500 forrageiras e 300 gramíneas nativas. A necessidade de ter um guia de pastagens nativas era muito grande, né? E aí nós decidimos, junto com esse pesquisador, né, Dr. Valls, Dr. Anildo Pote e outros pesquisadores, nós decidimos fazer um guia mais prático e onde você tem uma metodologia hierárquica, né, que a gente começa desde o nível de formação florestal até chegar ao nível de espécie. E esse guia ele é todo ilustrado, né? E é bem prático. Nós temos cerca de 180 plantas, algumas forrageiras e algumas também invasoras, e que são tanto exóticas como nativas, e vai facilitar muito na tomada de decisão em relação ao manejo dessas pastagens do Pantanal. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, então mostram como é que vem o andamento de soja em Chicago. Nós temos agora soja ainda em alta, mas uma alta bem inferior daquelas primeiras horas da abertura dos negócios hoje, quando subia 30 pontos. Agora, na média, vai subindo ali em torno de 10 pontos, menos de 1% nesse momento. Hoje já subiu mais de 3%, como o meu colega aqui, Luiz, vinha falando para mim. Posição de março, de mais curto prazo, e aquela de mais curto prazo, mas de maior liquidez, posição de março a $13,20 mais 4 bushel, sobe menos de 1% neste momento. Quem caía bastante hoje, já vinha na estabilidade, era o dólar comercial na abertura dessa edição. Nesse momento, o dólar já inverte a situação e sobe, alta de 0,40% a R$ 5,20 mais 9 para a moeda norte-americana. E olha, nos vemos logo mais, às 16 horas, terceira edição do Agricultura BR. E aí eu vou trazer para você informações a respeito dos números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, as análises, comparativo, mês a mês para soja, para milho e carne bovina. A gente se vê logo mais então. A todos uma ótima tarde e até lá!